Romanos 4, de 19 a 21. Diz assim a santa e inerrante palavra de Deus. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. O tema da mensagem desta manhã é: e quando a resposta não vem? E quando a resposta não vem? Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por Tua santa palavra, pelo privilégio que temos de adorar o Teu nome, cantar louvores ao Senhor, falar contigo pela oração e especialmente, Pai, de recebermos a Tua palavra, a Tua voz orientando a nossa vida. Nós somos fracos, somos limitados, somos pecadores, mas a Tua palavra é poderosa para corrigir os nossos caminhos, para aumentar a nossa fé, para nos dar mais confiança no Senhor. E o Teu Santo Espírito é poderoso para aplicar esta Tua palavra em corações que são falhos, que são pecadores. É por isso que nós pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra em nós nesta manhã, de modo, ó Pai, a pela Tua graça sairmos daqui mais confiantes em Ti, mais fortalecidos no Senhor. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. E quando você ora, mas a resposta não vem? Há 2 domingos nós meditamos nos versículos 16 e 17 deste capítulo e nós vimos o Deus de Abraão, o Deus que vivifica os mortos, o Deus que chama à existência as coisas que não existem, um Deus que é poderoso. Nós vimos então que não temos motivos nem para temer a morte e nem para esmorecermos nos problemas desta vida. No domingo passado, nós meditamos no versículo 18 e nós vimos que a fé nos faz esperar até contra a esperança. A fé garante bênçãos para o nosso futuro, para a nossa posteridade e descendência. E a fé nos faz confiar nas promessas de Deus. E nesta manhã, ainda num capítulo que fala sobre fé, nós podemos ver quais foram as atitudes de Abraão frente ao seu problema. Qual era o problema de Abraão? Deus havia feito uma promessa para ele de que da sua descendência sairia uma multidão tão grande como a areia que está na praia do mar e como as estrelas que estão no céu, mas a promessa não chegava. Já havia passado alguns anos e a promessa não se cumpria. E Abraão ficando cada vez mais velho e Sara ficando cada vez mais velha. E em matéria de filhos, nós sabemos que isso é um problema. O que fazer quando Deus demora em responder às orações? Quando você ora e a resposta não vem, o que você deve fazer, afinal? Em primeiro lugar, não desanime, não desanime. Veja o verso 19 e 20. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Então, sem enfraquecer na fé. Abraão não enfraqueceu na fé. Deus estava demorando cumprir a sua promessa, mas sem enfraquecer na fé, apesar de tudo ao redor sinalizar para Abraão que a situação ficava cada vez mais difícil. Abraão estava mais velho. Abraão naquela idade não poderia ser pai. Ele já estava com 100 anos. O texto fala que o seu corpo estava amortecido.
ele já tinha 100 anos. Não tinha chance de Abraão ser pai. A idade avançada de Sara já tinha mais de 90 anos. Como é que dois idosos, nesta idade, vão gerar filhos? E para complicar mais a situação, mesmo que Sara fosse jovem, ela era estéril. Então ela era estéril e ela já passava de 90 anos de idade. Como é que vai ter geração deste casal? É uma situação a olhos humanos impossível. 3 impossibilidades: idade de Abraão, esterilidade de Sara, idade de Sara. Abraão precisava de 3 milagres, na verdade, não era um milagre só. Ele precisava de 3 milagres. Mesmo assim, ele não desanimou. Diz o texto que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Abraão cria que Deus era de palavra, que Deus cumpriria a sua promessa. E é assim que nós devemos também agir, meus irmãos. Não desanimar quando nossas orações não são atendidas imediatamente. É a nossa tendência, não é? Pastor, eu já orei 1 semana e Deus não me respondeu. Pastor, eu estou orando há 1 mês e Deus não me respondeu. Nós queremos as coisas muito rápidas. A nossa geração é a geração que aperta um botão e sai café. Então, nós queremos tudo no automático, mas a vida, ela não é automática. Há coisas que devem acontecer para que a pessoa mude. Por vezes, Deus muda um coração com um evento dramático e a pessoa se converte. Deus manda um câncer, Deus faz algo muito forte, um acidente de carro, em que a pessoa quase morre, e aí a pessoa fala, puxa, eu tenho que voltar para Deus. Às vezes Deus age assim, eu já vi. Mas por vezes Deus vai trabalhando aos poucos no coração da pessoa, aos poucos. Um semeia, o outro rega, e é um outro lá na frente que vai colher. Deus tem o seu tempo e não é o nosso tempo. Nós devemos agir assim, sem desanimar, confiando em Deus, olhando para Deus. Enquanto nossos olhos estão nos problemas, nós fraquejamos. Mas quando o nosso olhar sobe e nós olhamos para Deus, aí sim nós temos motivos para não afundar, para não desanimar. Você se lembra, aliás, daquele episódio em que os discípulos estavam ali no mar da Galileia, à noite, e as ondas, houve uma tempestade de ventos ali, e os discípulos ficaram amedrontadíssimos. Jesus estava orando na montanha e ele viu o apuro dos seus discípulos, e ele foi socorrê-los, andando por sobre as águas. E diz o texto que os apóstolos ficaram tão assustados, acharam que fosse um fantasma. Não é que os apóstolos criam em fantasmas, mas em toda a cultura há histórias de fantasmas, não é? De almas. Os apóstolos, diz o texto, acharam que fosse um fantasma, mas era Jesus ali andando por sobre as águas. E Pedro, sempre o mais animado, ele falou, Senhor, deixe-me ir até a ti, andando pelas águas também. E Jesus falou, vem. E aí Pedro desceu do barco e começou a andar nas águas também. Mas, diz o texto, reparando na força do vento, ele começou a afundar. Aí Jesus o socorreu e Jesus o chama de alguém de pouca fé. Mas o ponto aqui é que isso ocorre conosco também. Enquanto nós estamos olhando para Cristo, nós estamos firmes, andando como que por sobre as águas dos problemas da nossa vida. Mas aí quando nós tiramos o olho de Cristo e passamos a olhar para os problemas, para a força dos ventos, para as águas, a gente começa a afundar. Então qual é a lição? Não tire os olhos de Cristo. Os problemas virão e você passará por cima deles. Não tire os olhos de Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nos problemas, nós devemos olhar para Cristo, para o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos fazer como aqueles magos, aqueles sábios que visitaram a Cristo
quando ele ainda era uma criança. Esses sábios, que nós não sabemos o número deles, né? A tradição fala em 3, mas o texto bíblico não fala em quantos eram. Podiam ser 9, 12, 18, uma viagem grande daquela, a pé, aliás, precisava de uma grande comitiva, né? Eram muitos os perigos. Mas o texto diz que os sábios, eles foram se guiando pelos céus, pela estrela que Deus mandou, que não era uma estrela parecida com um cometa. Eles eram estudiosos das estrelas. Sábios é a tradução de magi. Magi eram estudiosos das estrelas ali do Oriente. Eles faziam mapas estelares. E Deus se comunicou com eles. Quando eles viram uma estrela diferente, eles se lembraram da profecia, tudo indica, eles tiveram acesso a profecias. Na época em que Daniel esteve por aquelas terras, e eles seguiram aquela estrela, olhando para cima, olhando para cima. E foi olhando para cima que eles chegaram até o Messias. E ali colocaram presentes diante do Rei dos Reis. Olhando para cima. A nossa vida não deve ser olhar para os problemas, deve ser olhar para cima. O mundo nos diz assim: olhe para dentro de si mesmo e você vai encontrar a solução para os teus problemas. Não, por vezes olhar para dentro de si mesmo, você só vai encontrar escuridão e confusão. A solução não está em nós, a solução está em Deus. O mundo diz: os problemas estão fora e a solução está dentro de você. Mas na verdade é o contrário. Os problemas estão dentro de você. É o teu pecado, a tua falta de fé. E a solução está fora. A solução está em Cristo. Então a solução está em Deus, está em cima, nos céus. E Ele resolve os problemas do nosso coração, da nossa vida. Então é olhando para cima, olhando para Cristo. Quem almeja chegar no topo de uma montanha não dá importância para as pedras do caminho. Alguém já disse isso. Na tua vida, se você tem como alvo seguir a Cristo, seguir a Deus, é o topo da montanha que você almeja. Não ligue para as pedras no caminho. Olhe para Cristo, olhe para o objetivo da tua vida. Então, em primeiro lugar, quando a resposta de Deus não vier, primeiro, não desanime, não desanime. Segundo lugar, fortaleça a tua fé. Veja o verso 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então note, Abraão, além de não desanimar, ele se fortaleceu pela fé. Em Gênesis 17, que é o texto de onde Paulo está tirando este ensinamento, Gênesis 17, de 15 a 18, nós lemos: Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Então, primeiro, Abraão se prostra, e prostrar-se era adorar, mas ele se prostra meio que para esconder o sorriso. Ele se ri e pensa: como é que um homem de 100 anos vai ser pai? Como é que uma mulher de 90 anos vai ser pai? Espero que Ismael viva. Como que se ele dissesse: a promessa vai ter que vir por Ismael, porque daqui não sai mais nada. E aí Deus responde no verso 19: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação.
A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E fim desta palavra com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Deus estava ali em forma de anjo, numa teofania. E o que Abraão fez depois de ouvir essa promessa de Deus? O texto continua. O que Abraão fez? Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. O que nós vemos aqui? Abraão percebeu que Deus não está brincando, que Deus vai cumprir as suas promessas. Então, assim que Deus se elevou, ele foi obedecer a Deus, ele foi fazer exatamente o que Deus havia mandado. Toma o teu filho, todos da tua casa, e circuncida a todos. O texto agora de Romanos diz que pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Irmãos, o que é dar glória a Deus? Ah, pastor, essa eu sei, eu já fui pentecostal. Basta, pastor, erguer as mãos e dar glória a Deus, talvez você diria. Mas na Bíblia, irmãos, dar glória a Deus, por vezes tem um sentido diferente desse, um sentido mais profundo, e eu queria mostrar para vocês. Vá comigo para Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Olha o verso 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O texto é longo, eu vou resumir. Acontece que sob o comando de Josué, eles estavam vencendo muitas guerras, ali já na entrada da terra prometida. Mas, numa dessas guerras, Acã fez algo que era proibido, que era pegar despojos do inimigo. E ele pegou coisas escondidas, furtou, cavou um buraco na sua tenda e escondeu essas coisas roubadas lá. Aí veio uma outra batalha, uma batalha que seria fácil, contra o povo de Ai. E Josué falou, fácil, manda poucos homens. E eles perderam absurdamente. Os anciãos, então, os líderes do povo, se colocaram a chorar, Josué também. E eles perguntaram para Deus, Senhor, o que aconteceu? Por que nós passamos por essa humilhação? Nossos soldados morreram, uma batalha fácil. E aí Deus falou, há pecado no meio do povo. Há pecado no meio do povo. E eles começaram ali, diante do Senhor, a levantar quem teria pecado. Veja o verso 13. Dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. E assim aconteceu. Josué reuniu todas as tribos. No dia seguinte, veja o verso 16. Então Josué se levantou de madrugada, fez chegar Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Depois a sorte cai sobre a família dos Zeraitas, fazendo chegar a família dos Zeraitas homem por homem, caiu sobre Zabdi, fazendo chegar a sua casa homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel,
e a ele rende louvores e declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. Observe a expressão, filho meu, dá glória ao Senhor. É aqui. Dá glória ao Senhor significa fale a verdade, dá glória ao Senhor, fale a verdade. Vá para João capítulo 9, João capítulo 9. João capítulo 9. João capítulo 9, o começo do texto diz: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Segue o texto, verso 6: dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. O texto segue, meus irmãos, e esse cego vai ser confrontado pelos fariseus. Veja o verso 17. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele? Viste que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogou: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Segue o texto, o cego dá um belíssimo testemunho, mas de novo, dá glória a Deus. Então há um sentido nas Escrituras para a expressão dá glória a Deus, que é fale a verdade, obedeça, haja retamente diante do Senhor. Voltemos agora para Romanos, que é o nosso texto. O nosso texto diz que pela fé Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus. Não significa que Abraão saiu dando glórias a Deus como podemos imaginar, observando o sentido mais comum, mas como nós vimos a reação dele em Gênesis 17, quando ele percebeu que era Deus, ele foi obedecê-lo imediatamente. Qual é o ensino aqui? Dar glória a Deus é muito mais do que você levantar a mão numa igreja e gritar glória a Deus. É muito mais do que isso. Dar glória a Deus é você obedecer ao teu Deus, é você falar a verdade, é as pessoas olharem para você e glorificarem ao Pai que está nos céus. Nós damos glória a Deus por meio da nossa vida, uma vida de testemunho, de obediência, de honestidade, de verdade. É isso que dá glória a Deus. Foi isso que Abraão fez. Pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, o que fazer quando a resposta não vem? Primeiro, não desanime. Segundo, fortaleça a tua fé. Dê glória a Deus, seja fiel, obedeça, fale a verdade, seja fiel. Terceiro e último lugar, confie no poder de Deus. Verso 21. Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão tinha convicção quanto ao poder de Deus. Abraão não tinha dúvidas quanto ao poder de Deus. Ele sabia que Deus era poderoso. Ora, nós lemos há uns domingos atrás que Abraão cria no Deus que vivifica os mortos, o Deus que chama à existência as coisas que não existem,
O escritor aos Hebreus, sobre Abraão, escreveu o seguinte, Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde figuradamente o recobrou. Aqui há um pulo na história, né? A gente está falando aqui do problema que Abraão está tendo antes de Isaque nascer, e ele está confiando em Deus. Mas se você der um pulo aqui de uns talvez 12, 13, 14 anos, você vai encontrar Isaque adolescente, o filho onde estavam as promessas de Deus, e Deus do nada diz para Abraão: Abraão, vai e sacrifica o teu filho, oferece o teu filho por holocausto. Como assim? É o único filho, é o filho da promessa, é o filho de onde virá a multidão, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Abraão pode ter questionado na sua mente, mas ele não fez isso na sua boca. Diz o texto que ele pegou lenha, colocou lenha em Isaque, para Isaque carregar, o que nos leva à compreensão de que o jovem citado no texto era no mínimo adolescente para ter força para carregar lenha, pegou o cutelo, uma espécie de faca, e foi. Era caminho de uns 2 dias, o monte onde ele sacrificaria o seu próprio filho. E nós conhecemos a história. Deus não deixou, óbvio, que Abraão sacrificasse o próprio filho. E o escritor aos Hebreus, divinamente inspirado, ele nos dá detalhes do que estava pensando Abraão. Diz o texto: estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Ele ia sacrificar Isaque. Não era um teatro. Por quê? Porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então Abraão ia cravar mesmo a faca no coração de Isaque para matá-lo. Por quê? Porque ele tinha fé de que se Deus estava mandando, e se Deus havia prometido que dali sairia uma descendência, ele ia ressuscitar um menino. Abraão é chamado o pai da fé por causa disso. Porque ele, imagine você, pai ou mãe, se você teria coragem de cravar uma faca no peito do seu filho, tendo a fé de que Deus ressuscitaria. É claro, se Deus tivesse aparecido para você e dito: do teu filho eu vou fazer uma grande descendência, aí você começa a entender o que Abraão, com grande fé, concluiu, não é? Mas é impressionante, Abraão nunca tinha visto uma ressurreição. Nós temos relatos de ressurreição, Abraão não tinha. Nunca teve ressurreição antes de Abraão, mas ele teve fé que Deus era poderoso para ressuscitar o próprio filho, ainda que ele o matasse. Então, creia no poder de Deus. Se a resposta à oração está demorando, continue crendo no poder de Deus, continue confiando, porque o nosso Deus é poderoso, meus irmãos. O nosso Deus faz vir solução de onde nós não imaginamos. A Bíblia diz que Deus faz nascer luz até das trevas, então continue confiando. O pastor e reformador João Calvino escreveu: não exaltaremos suficientemente o poder de Deus se porventura não o considerarmos como sendo muito maior do que as nossas fraquezas. Portanto, a fé não deve atentar para as nossas fraquezas, nossas misérias, nossos defeitos. Ela deve focar toda a atenção no poder de Deus, no poder de Deus. Então, enquanto nós ficamos medindo o tamanho dos nossos problemas, olhando para baixo para os problemas, nós vamos nos abater. Mas quando nós pensarmos no poder de Deus, aí nós teremos motivos e esperanças para crer que Deus pode resolver a situação. Em outras palavras, alguém já disse: não diga a Deus o tamanho dos seus problemas, diga aos seus problemas o tamanho do teu Deus. O tamanho do teu Deus.
porque os teus problemas são muito pequenos diante do poder grandioso do nosso Deus. Então não diga a Deus o tamanho dos teus problemas, diga aos teus problemas o quão grande é o teu Deus. Concluindo, o que fazer então quando a resposta não vem? Primeiro, não desanime, continue firme. Segundo, fortaleça a tua fé, dê glória a Deus na tua vida. Terceiro, confie no poder de Deus. Alguém já disse que geralmente na hora da prova o professor fica em silêncio, mas ele não está ausente, ele está lá. Então, quando Deus está em silêncio, pode ser a hora da prova, pode ser justamente o momento em que você precisa fortalecer a sua fé, dar glória a Deus na tua vida, orar mais, confiar mais. Nesse assunto, nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. E eu encerro com ele. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Nosso Senhor Jesus suportou muito mais aflições do que todos nós, não tenha dúvida disso. Ele era um santo vivendo num mundo de pecado, num mundo de maldade, num mundo de corrupção. Ele sofreu desde que nasceu nessa terra, e ele sofreu não apenas por ser um santo vivendo no meio de pecadores, mas o final da sua vida foi o que nós conhecemos, um sacrifício na cruz, em que ele sangrou ali durante horas, e pior, ele levou sobre si os nossos pecados, o inferno subiu à cruz, aquilo que nós pagaríamos no inferno, Cristo pagou na cruz, ele sofreu dores lancinantes por minha causa, por tua causa, por amor do povo do Senhor, para que nós não sofrêssemos no inferno. Ele sofreu no nosso lugar, ele morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, nas lutas e dores desta vida, lembre-se de Cristo, varão de dores, aquele que sofreu o que nenhum ser humano jamais sofreu, sofreu por amor, para te salvar, para que você tivesse a vida eterna. Olhe firmemente para o autor e consumador da tua fé. Não olhe para os problemas, olhe para Cristo. Mire em Cristo, e assim você vai passar por cima dos problemas desta vida, confiando no Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Amém.